Uma pergunta que eu nunca te fiz. Como é que ficou a sua fé devido a todos esses fatos que aconteceu assim? Porque não é fácil, né? Exato. Eu lembro que você ia na igreja, assim, né? Você frequentava a igreja. Assim, a minha fé, se eu Não, mas pode ser sincero, o que aconteceu com a Pois fé? não, com a fé a fé não se abala, entendeu? A fé não se abala. O que vai se abalar é a forma, às vezes, de você se aproximar de Deus. As pessoas só vão entender a mensagem que você prega o dia que elas entenderem a história que você teve. As pessoas nunca vão entender os seus porquês sem entender os seus motivos. Por que ele faz isso? Qual o motivo? Não tem motivo. Então, por que eu prego muito contra a ignorância religiosa, Rafa? Para que as pessoas não se frustrem esperando de Deus algo que Deus não vai fazer. E não vai fazer, irmão. É culpa do homem, é responsabilidade do homem. E tem coisa que é da natureza. Tem coisa que é da vida, é do ciclo. Mas, por exemplo, com relação à enchente, eu jamais joguei a culpa para Deus. Entendeu? Eu falei, uai, não, Deus, É a natureza, é a natureza. A natureza chegou e tomou. Entendeu? A natureza chegou e tomou. E eu tô aqui com meus filhos, com a minha família, junto, pra gente tentar. Né? Então, assim, eu imagino que na cabeça do Pedro, ele não sei se você lembra, filho, você me ajudando a carregar o carro. Lá no porão. Depois que você me contou, não sei se você lembra disso, isso mas... você me contou há poucos meses atrás. Acho que no dia que eu fui lá no shopping, acho que você comentou comigo. Me veio pouquíssimas lembranças. Pouquíssimas. O bom é isso. Eu tenho uma lembrança de ir lá no fundo, era como se fosse uma doca. Uma doca não, É uma doca. É uma doca, não é? É uma doca. É uma doca, não é? Isso eu lembro, entrando num lugar do estacionamento que eu nunca entrava. Isso. Lá no fundo, lá onde sai para aqueles prédios da Tia Maria ali, não é? Exatamente. Essa imagem eu lembro, entrando nesse lugar eu lembro que tinha muita coisa parada, muita coisa no chão. Isso eu lembro agora, assim. Lembro também de entrar na loja e ver, assim, que não tinha sobrado nada, que tava um caos. Lembro do desespero que foi da minha mãe. O semblante, eu lembro do semblante dela, assim, de descontrole, de dor, aquele semblante de que acabou tudo. Mas é muito vago, assim, são lembranças bem... Eu lembro mais eu indo lá comer pão de queijo naquele quiosque. Tinha um quiosque lá. Mas, criança vai lembrar da parte boa, né? A parte difícil, graças a Deus que essas memórias se apagam. Então você não fica preso a elas. Não, a vida continua. Né? Agora, é um aprendizado, sabe? Então, assim, é o que eu falei. O que eu tinha que aprender dentro de uma igreja presbiteriana pronto, eu aprendi. Eu tinha a base. Aí o resto é comigo. Aí eu fui buscar leitura, fui fazer faculdade, trabalhar. A sua percepção de Deus hoje é muito ampla. Em relação à época da sua idade, né? Não vou nem falar somente da falência da quebra. Mas a sua percepção de Deus hoje, você está com 60 anos. 63. Para aquela época. Não, exatamente. Naquela época, Deus era inacessível, entendeu? Segundo a minha educação religiosa, Deus era algo inacessível, assim, que você tinha que se santificar de uma forma mas tão absurda, né? Você tinha que se privar de tudo para alcançar Deus. Hoje não, hoje ampliou. Hoje Deus é uma expressão muito ampla, né? Que eu fui aprendendo a vê-lo, a buscá-lo e a entender como esse conceito de Deus, isso estou falando, o termo conceito, quando você vai ver a história, né? Como é que ele vem se transformando ao longo dos anos. E eu, pessoalmente, o autoconhecimento, né? Aí você vai entendendo que Deus está dentro de você, né? Que você é uma parte de Deus. Aí sim, aí você vai se ampliar e se permitir a errar, por exemplo. Não, peraí, né? Eu sou uma parte de Deus, eu não sou Deus. Então, sendo uma parte, é provável que eu vá errar como todo ser humano. É provável que eu vou... Você tinha dificuldade, então, de aceitar seus erros? Demais. Eu fui educado assim. Um crente não erra, um crente não sofre, um crente não tem dificuldade, entendeu? O crente simplesmente culpa, né? É culpa, exato, o tempo todo. Né? Culpa, exatamente, a palavra. Eu não sou digno, não mereço. Isso, exatamente. Culpa, exatamente. Aí quando você entende, opa, não é bem assim não, você tem que
Você tem que ter coragem de aceitar que você é do jeito que você é. E quem te permite, né, quando você tem esse entendimento dessa imensidão de Deus, aí você consegue se aceitar. E dessa limitação humana. E da limitação humana. A imensidão, exatamente. No livro eu conto, a minha visão é que muito do que eu entrei na droga, na rebeldia, na loucura que eu entrei, foi muito um efeito em cadeia. Primeiro que eu já tinha uma genética, uma predisposição inquieta, né? Hiperativa. Isso. Né? De muita energia. Sim, atenção, TDAH. Mas aí vem a quebra, a falência, a depressão, a mudança. Eu saio do meu habitat natural. Eu enxergo que tudo isso corroborou para eu me perder. É uma percepção minha, que assim, foi uma sucessão de fatos que foi desencadeando isso. Então, eu também não culpo você e minha mãe. Minha mãe acabou de sair de uma quebra, de uma falência. Hoje eu tenho entendimento para meu irmão. Não tem como culpar pai e mãe, tem hora não. E eu não carrego culpa. De, pô, meu pai podia ter feito isso por mim. Eu acho que eu cito isso no livro, que você foi um herói para mim. Você podia ter abandonado a família. Quantos homens que abandonam a família? Larga a esposa, vai pagar uma pensão pra essa mulher aí. A grande maioria vai pagar uma pensão pra essa mulher. Tá deprimida mesmo, tá doente, tanto de menina aí me perturbando. Vou pagar uma pressão, tô livre, vejo eles uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e é isso aí. Se você toda a responsabilidade. Tá. E se der errado com o futuro dos filhos, a culpa é da mãe. Porque eu fiz minha parte, paguei. Né? Meu pai não divorciou, meu pai não abandonou a família, meu pai prejudicou a vida financeira dele para suprir uma dívida, que tudo bem que era dele também, porque ele era o marido, né? Então, quando ganha, todo mundo ganha, quando perde, não perde. Né? Que quando tá ganhando dinheiro, então, eu sou marido. Quando perde, então também tem que ser marido. Lógico. Né? Mas pro meu pai era mais cômodo. Transferir tudo pra minha mãe, porque ela ficava na loja. Né? Por mais que ele era junto com ela, mas ele trabalhava no banco o dia inteiro. Meteu o pé e sumiu no mundo. E minha mãe eu também não culpo, porque minha mãe literalmente já deprimiu, hein? Eu não posso culpar uma pessoa que quebrou, que faliu, que teve que sair da sua cidade, sair da sua casa, do apartamento, vender tudo e voltar a morar de favor com o pai e com a mãe. Não tem como culpar. Tem menino da flor da idade. Um filho totalmente diferente do outro. Meu irmão introvertido, né, na dele, calmo, quieto, sossegado. Eu louco. E minha irmã no meio disso tudo, né? Então, assim, eu particularmente não culpo, mas eu entendo que foi uma sucessão de fatos que fez assim, Pedro, vai embora. Aqui não tem nada pra você não. Vai reconstruir sua vida. Mas isso me ajudou, sabe? Por que eu nunca espero nada de ninguém? Porque eu entendi que eu não teria nada de ninguém. O senhor nunca se posicionou nunca se colocou na posição de vítima, né? Não. Isso é fundamental. Nunca. Muito pelo contrário, a minha posição era, meu irmão, não adianta esperar do meu pai e da minha mãe, não. O que eles podiam fazer, já fizeram. Fizeram até muito, então agora o resto é comigo. Desde que eu saí de casa com 14 anos, né, pai? Exatamente. Com 14 anos eu decidi, eu vou embora. Agora. Voltei com 21. Com 22 eu estava casado. Perdão, estava abrindo igreja. Então, um ano que eu voltei para dentro de casa, eu entendi de novo, não dá. Porque eu atrapalho a vida deles. Qual que era a minha percepção, pai? Isso é anos fazendo terapia, né? Talvez a minha percepção era, eu preciso ajudá-los não atrapalhando. É uma forma de é uma despesa a mais, é uma energia a mais. Eu dava muito trabalho, né? Eu demandava muita preocupação da minha mãe, de você, não só emocional, mas financeira também, querendo ou não. Então, a minha percepção era, irmão, isso aqui é selva. Essa terra aqui é selva. É selvagem. E quem é que vai vencer? O mais forte, irmão. Não tem outro caminho. Aqui ó, no mundo tereis aflição. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. A palavra tende, né? É uma condição, você tem que decidir, né? Então, o que acontece na vida das pessoas, Rafa, cada um reage de um jeito. Agora, por que cada um reage de um jeito? Tá em uma outra conversa. Você acha que isso é uma decisão extremamente pessoal? Acho que não. Porque de berço, tem gente que reage de um jeito, tem gente que reage de berço. Então, qual é a minha função hoje? Ajudar quem de berço não sabe tomar essa decisão. Talvez o fator decisivo, eu já vinha num processo. Lá na favela mesmo eu já estava num processo, porque eu já sabia, irmão, que é o fim da linha.
daqui ou é morte, ou eu recomeço e recomeço para viver uma vida de verdade. Eu já tinha essa consciência, que eu estava morto. Uhum. Eu já tinha essa consciência. Falei, irmão, aqui acabou. Daqui agora você não tem estudo, você tá drogado, você tá queimado, você tá sem morte, você virou bicho. Você não tem propósito, não tem perspectiva. A minha única perspectiva é de ser alguém. Mas como eu seria esse alguém, eu não sabia. Eu não sabia. Eu só tinha um desejo, uma motivação. Eu tenho que ser alguém nesse mundo. Isso é importante. Não dá para ser só mais um no meio desse mundaréu que tem aqui. Então, ver essa inquietude, ver essa revolta interna de, meu irmão, será que eu vou ser uma merda? Será que eu vou ser uma merda, um fracasso? Será que eu vou ser uma derrota? E isso foi uma mola prepulsora para eu buscar. Aí eu comecei a buscar, eu orava, sempre orei. Então, eu falo que eu tive muitas experiências divinas sem a igreja. Uhum. Por que eu não sou tão apegado à religião? Não é que eu sou contra a igreja, eu sou pastor. Eu entendo o poder do corpo. Mas o corpo ele tem muito mais a função de cuidar, de preservar, de gerar saúde, do que propriamente de gerar a vida. A vida está em Deus, irmão. A vida de Deus ela vem em mim fora da igreja. Eu experimentei Deus fora da igreja. Como Abraão. Abraão não tinha igreja. Moisés não tinha igreja. E por que esses homens viveram uma experiência com Deus? Porque eles não estavam apegados ao dogma, à rotina. É uma experiência mística. E essas experiências místicas eu tive. O que eu entendo é que a igreja te ajuda a compreender as experiências. Ajuda a compreender. Ela vai te explicando o processo da vida. É isso. A igreja é para isso. Ela é que vai te dar fundamento, ela vai te dar base, ela vai te dar visão, estratégias, né? E quando você precisar, ela está ali como suporte. Quando você precisar, ela está ali. Quando você precisar, ela está ali te ajudando. Cada fase da vida da gente é uma crise. Cada fase é uma crise. Cada fase é uma crise. E assim, a questão do Pedro, quando ele fala das drogas, do caminho que ele seguiu, mas assim, ele tem TDAH, né? Déficit de atenção, né? Hiperatividade. Mas ele foi... eu levei ao médico, assim, quando ele era criança, para ver isso, né? O que era essa... o que era essa inteligência e ao mesmo tempo, essa confusão, né? Que era de uma inteligência rara. Os raciocínios dele, a lógica dele era perfeita para a idade dele. Mas aí nós fomos ao neurologista, fez exames e tal, né, tomar Ritalina, psicólogo, tudo isso daí. Né? Então, assim, ele teve esse apoio, né, da família. Depois que aí ele ficou adolescente, ele começou a tomar as decisões e a usar droga. Mas eu não... eu nunca... Ele nunca chegou lá em casa numa situação que eu falasse assim, ele está drogado. Entendeu? Ele nunca chegou para mim, porque ele me respeitava e respeita. Né? Então isso aí era fundamental. De eu não ter dentro de casa alguém que... Ele podia estar, mas ele nunca demonstrou para mim que eu falasse, esse menino tá usando maconha ou ele tá usando cocaína. No livro eu falo, pai, que assim, pai e mãe às vezes não tem culpa, sabe? Porque pai e mãe conversam comigo todo dia. Faz tudo que pode. Porque às vezes alguém pode pensar, pô, cadê o pai e a mãe desse menino? E quer transferir pro pai e pra mãe a loucura de um jovem. Então nunca faça isso de transferir pro pai e pra mãe, porque às vezes o pai e a mãe, meu irmão, tá dando a vida, tá fazendo tudo que pode, que não pode. No caso do meu pai, como trabalhava muito, acaba que muitos dos dias ele tá comigo. E muitas das vezes, eu esperava passar o efeito e voltar pra casa. Você entende? Ou então eu não ia pra casa. Vou dormir na casa do fulano, vou dormir na casa do ciclano. Por isso que eu sumi no mundo. Viajava, ficava fora. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em não transferir para pai e para mãe, porque às vezes o pai e a mãe tá com toda boa vontade, tá levando o médico. Meu pai a vida toda me deu assistência, remédio. Escola, né, pai? Eu estudei numa escola que era uma escola especial. Especial, eu estudei numa escola especial para pessoas especiais, entendeu? Ó, viu? Naldo Bene chegou agora. Naldo Bene chegou agora. Lugar especial para pessoas especiais. Eu já vivi aí, tá aqui, ó, tá na boca do meu pai. Já. Quem é você, Naldo Bene? Entendeu? Pois é, ele estudou numa escola especial e é um momento da vida dele que nós agradecemos muito a diretora da escola. E eu encontrei ela agora. Ah, é?
Depois de 20 anos, eu reencontrei essa diretora da escola, convertida, ela me segue no Instagram hoje e fica mandando comentário lá pra mim. A Leda. Muito louco isso, a vida, né, bicho? É muito louco. E aí ele tinha os colegas mais... Os colegas eram os mais divergentes possíveis, entendeu? Cada um com um problema, né? Um problema mental, né? Um problema do comportamento. E aí, mas ele se entrosava ali com a facilidade e assim, foi um momento muito... Para ele, eu entendo que foi um crescimento, porque ele aprendeu coisas que os meninos na idade dele não aprenderam porque não precisaram estudar numa escola especial. Né? Se fosse no dia de hoje, seria assim, uma escola autista. Para entender. Para entender, seria uma escola especial. Para alguém que não comporta no padrão normal. Mas poucos alunos na sala, 10 alunos na sala. 10 alunos. Era 10 alunos. Professora mais especializada, entendeu? Eu lembro de uma professora que veio me contar assim, chorando de emoção, falando que o Pedro chegou para ela e falou: você é a coisa mais linda que eu já vi. Não na beleza exterior, o jeito que a pessoa é, né? E aí ela ficou... Poderoso demais. Tá doido, forte. Quando eu chego de Vitória, e aí eu me deparei com uma cena que eu até então nunca tinha vivido, né? Eu vi coisas aqui, por exemplo, aqui nessa mesa, né? Dentro desse ambiente que você está vendo aqui, eu fiquei aqui alguns dias que foram suficientes para eu entender que o mundo espiritual era real. Aqui que eu decidi, aqui que eu entendia, foi aqui que a chave virou e eu falei assim: irmão, isso não é comum, nem na minha vida o que eu estou vivendo, as coisas que eu passei, nem o que eu estou vendo aqui na minha face. Por mais que eu ainda estava numa transição, saindo daquela vida louca e começando a ir à igreja, eu ia em alguns cultos, assim, né, não tinha ainda doutrina, não tinha ainda uma bagagem bíblica, mas eu tinha uma vivência ali já. Eu ia no culto e orava, duas coisas que eu fazia. Eu sabia orar, ajoelhar na cama, no escuro, às vezes no banheiro. Eu lembro que às vezes dentro de carro, ônibus, eu viajava muito de ônibus, né, pai? Então eu lembro que muitas vezes dentro de ônibus eu ficava em oração. Muitas vezes, eu me lembro até hoje. Eu ficava assim, com o olho fechado, no ônibus e orando, pedindo a Deus: faz isso, me ajuda com isso, eu preciso entender aquilo, eu preciso mudar isso, me dá força. E quando eu chego aqui em casa, nessa casa aqui, eu tive muitas experiências espirituais que me fizeram entender assim, cara, o mundo espiritual, ele é real. E no livro, aí eu conto detalhes, né? Por exemplo, teve um dia que eu fui ali em cima, pai. Vem cá pra gente mostrar. Quando meu filho estava em crise, que eu acho que ele estava possesso, acho não, tenho certeza que ele estava possesso, essa experiência pra mim marcou muito. Eu fui lá em cima fumar um baseado, vem cá pra você ver onde que eu fumava.